Olá! Agora nós vamos discutir os papéis do Scrum. Conforme eu já disse anteriormente, o Scrum nós temos 3 papéis: o Scrum Master, o Product Owner e o time de desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses papéis. O Scrum Master, esse cara ele é o facilitador do time, ele é o guardião do método, é ele que explica para o time como que o método é executado, ele que cuida que o Scrum seja bem executado dentro das iterações. Ele apoia o time de desenvolvimento e o Product Owner, nós vamos ver isso. Ele não é uma autoridade funcional ou técnica dentro do time. Já o Product Owner, ele é o dono do produto. Ele representa as partes interessadas, ou seja, ele representa toda a organização para o time de desenvolvimento. Ele fornece feedback ao time, ou seja, sobre as entregas que estão acontecendo, é ele que fala se está ok, se está atendendo às expectativas do produto. E ele é responsável também por maximizar o valor do produto, ou seja, que aqueles entregáveis estão trazendo o retorno esperado para a organização. Por fim, nós temos o time Scrum, que é uma equipe de 3 a 9 integrantes. Ela é multifuncional e auto-organizável, nós vamos falar sobre isso. E ele executa o trabalho para entregar o incremento. Essa é a grande função do time de desenvolvimento. Esses 3 papéis em conjunto, eles consolidam o que é o time Scrum. Então, a junção do Scrum Master, do Product Owner e do time de desenvolvimento fecha o que é o time Scrum. Agora, falando um pouco mais detalhadamente sobre o Scrum Master, o Scrum Master ele é um líder servo, ou seja, ele não é um chefe, ele não coordena as atividades. Ele ajuda o time a seguir bem dentro das suas iterações, dentro das suas tarefas. Ele é um facilitador, ele auxilia o time. Ele é o guardião do método para garantir a execução das boas práticas do Scrum. Ou seja, ele é o cara que vai falar o seguinte: nós estamos executando as ferramentas, as atividades de forma correta, nós estamos seguindo as boas práticas estabelecidas pelo método. Ele certifica que cada pessoa envolvida está seguindo o seu papel e as regras do Scrum. Então ele verifica, bom, o Product Owner, deixa eu te dar uma dica, cara, você deveria fazer isso, o seu papel é fazer isso. E isso ele faz de uma forma bem simples, uma forma bem leve, para sugerir às pessoas e sugerir ao time qual é o melhor caminho a seguir. Ele ensina o Scrum para todos os envolvidos com o projeto, então é ele que vai falar, ele que vai auxiliar o time a aprender o método e ganhar mais traquejo com as atividades que são executadas. Ele facilita e incentiva as cerimônias do processo Scrum, então ele vai falar, bom, pessoal, nós vamos executar agora uma Daily Meeting, e nessa reunião diária nós vamos seguir 15 minutos. O que se espera dizer é o que nós fizemos ontem, o que nós vamos fazer hoje, o impedimento, apenas isso. Então ele auxilia o time, ele facilita com que as cerimônias aconteçam, inclusive quanto a espaço de trabalho, agendas disso, né? Ele remove impedimentos no caminho do time Scrum. Então ele vai remover qualquer problema, qualquer empecilho que o time está tendo para performar bem o seu trabalho. Exemplo, bom, eu tenho um Product Owner que não está podendo trabalhar junto com o time com o tempo necessário, porque ele está somando outras atividades que ele já tinha anteriormente. Então ele vai auxiliar junto com a empresa, junto com os gestores desse Product Owner, como que ele vai fazer para estar mais próximo do time. Então ele vai remover esse impedimento que está atrapalhando o time. Ele fornece feedbacks para garantir a evolução do time, então ele durante a retrospectiva e até diariamente ele vai dando feedback de como estão sendo performadas as atividades e como está sendo performado o Scrum para exercitar a melhoria contínua. E ele certifica que pessoas de fora do time não interfiram no processo. Então, o Scrum Master é o cara que vai blindar o time. Ele vai garantir que não vai chegar um outro gestor, um diretor da organização, e vai perguntar, bom, pessoal, por que vocês estão fazendo isso? E por que vocês não estão indo para um caminho A ou B? Eu preferia que vocês estivessem fazendo de outra forma. Ele blinda o time e deixa que o time se autogerencia, para permitir que o time tenha um pensamento livre e faça o seu trabalho. E ele tira essas pessoas de perto para dar as respostas necessárias, se necessário chamar o Product Owner para auxiliar nas dúvidas e direcionamentos que esse diretor, essa pessoa da alta gestão da companhia está querendo. Muito importante salientar também que o Scrum Master não é uma autoridade funcional ou técnica. O Scrum Master não é o chefe da equipe. Não adianta pegar um líder de desenvolvimento e tentar coordenar as atividades do time, gerenciar as atividades do time. O time é autogerenciável. O time escolhe a melhor forma de fazer o seu trabalho e nós confiamos que o time é capaz de fazer esse trabalho. O Scrum Master não precisa ser o líder técnico da equipe.
né? O Scrum Master ele precisa saber sobre o método Scrum, ele precisa facilitar o método Scrum. Mas é claro que seria muito interessante que ele soubesse sobre a parte técnica, que ele entendesse sobre a parte técnica do produto, da tecnologia que está sendo utilizada, até mesmo para não ser um estranho no ninho ali nas discussões que estão acontecendo, mas isso não é um item mandatório, isso é um nice to have. Seria interessante para ele performar até melhor as suas atividades, isso é um algo a mais, mas isso não é mandatório para o papel do Scrum Master. O que o Scrum Master tem que fazer é ser o guardião do método e auxiliar que o Scrum seja bem executado dentro do time Scrum. O próximo papel que nós vamos falar aqui é o papel do Product Owner, né? O Product Owner, ele define fundamentos do projeto, objetivos do produto e planos de release. Basicamente, esse cara ele é o dono do produto. É ele que fala para onde nós vamos com esse produto. Ele é responsável por apresentar os interesses de todos os stakeholders, ou seja, é ele que traz expectativas da organização para dentro do time Scrum. Ele é responsável pelo conteúdo, refinamento e priorização dos requisitos. É ele que vai falar, cara, é isso que nós vamos fazer primeiro. Ele é parte do time, ou seja, o Product Owner não chega e despeja um monte de ideia aqui para dentro do meu time. Ele, na verdade, ele participa ali com o time diante de todas as atividades que estão acontecendo, dentro de todas as cerimônias, ele participa inclusive das discussões, dos problemas, inclusive para se sentir dentro do time e parte do sucesso ou do fracasso daquilo que está sendo executado. Ele é autoridade sobre o escopo para o time Scrum, então ele tem o poder de mudar o caminho que nós estamos indo, ele tem o poder de definir os requisitos e alterá-los, né? Isso é muito importante salientar que não tem uma pessoa de fora da organização que vai falar para o time Scrum que queria que fosse feito tal coisa. Para o time, apenas o Product Owner é uma autoridade sobre o escopo de trabalho. Eles reportam os problemas e progresso da iniciativa para a organização, então é com ele que a organização conversa sobre a evolução do produto. Ele define o objetivo da sprint em conjunto com o time. Então o Product Owner fala, bom, o caminho que nós queremos ir é esse, e junto com o time ele define se aquilo é possível ser alcançado. E ele aceita e rejeita os entregáveis de cada interação. Como o time desenvolve o trabalho para ele, ao término de cada interação, esse Product Owner olha e fala, bom, era isso que eu estava esperando, isso aqui atende às minhas expectativas, isso foi o que nós combinamos. O próximo papel e o último papel que nós vamos falar nessa aula é o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento é uma estrutura auto-organizada e multifuncional de 3 a 9 integrantes. Então aqui, vamos lá, ele se auto-organiza, ou seja, ele busca, ele define as atividades que ele vai fazer. Ele é uma estrutura multifuncional, ou seja, dentro do time Scrum, eu tenho todos os papéis, todas as características, skills necessários para fazer a entrega. Eu não vou esperar com uma pessoa de fora ou ter uma dependência de uma pessoa de fora para fazer a entrega que eu estou esperando. E de 3 a 9 integrantes, né? Esse número é um número sugerido pelo Scrum Guides, mas o 9 aqui é um número sugerido, porque um número maior do que esse talvez exigisse um pouco mais de gerenciamento e atividades que poderiam diminuir a performance, a velocidade que esse time está executando. Todos os membros do time são desenvolvedores, não há distinção de títulos, ou seja, todos os membros da equipe executam qualquer tarefa que está ali no seu taskboard. Vamos pegar um exemplo, eu tenho um analista de teste dentro da equipe que, por algum motivo, nesse começo da sprint ele está ocioso, nada impede de ele pegar uma atividade de desenvolvimento, de começar a preparar uma classe de desenvolvimento, começar a preparar uma estrutura de banco de dados, se ele tiver esse skill, ou até o contrário, um desenvolvedor auxiliar nas atividades de teste, caso necessário. Então, todos os membros da equipe possuem papéis iguais. O time trabalha com Scrum Master e Product Owner para priorização e refinamentos do item de backlog. Aqui, então, é muito importante que o time de desenvolvimento ele separe um período da sua sprint para trabalhar em conjunto com o Scrum Master e Product Owner em atividade de refinamento do produto. Não necessariamente na entrega do produto, mas na preparação do que virá na próxima sprint. Ele define os objetivos da sprint em conjunto com o Product Owner. Então, esse time, em conjunto com o Product Owner, ele vai definir ali o que é possível ser alcançado naquela sprint. Ele decompõe os itens do backlog em atividades e as estimas, então durante a sprint planning ele faz essa decomposição e ele estima as tarefas necessárias para entregar a expectativa do Product Owner. E ele é responsável coletivamente por todas as atividades para entregar o incremento no prazo e com a qualidade estabelecida junto ao PO. Então aqui é importante falar responsável coletivamente. Não adianta eu ter terminado a minha tarefa, eu ser o herói, que eu fiz todas as tarefas mais difíceis, se alguma das atividades não foi feita. O time falhou. E esse espírito de coletividade é muito embarcado dentro do método Scrum.
Aqui nós finalizamos essa aula. Te vejo na próxima aula, na qual nós falaremos sobre os artefatos e cerimônias do Scrum. Essa foi apenas uma aula sobre papéis do Scrum. Tem muito mais no curso de Fundamentos do Scrum da Platzi. Se você quiser saber mais sobre esse método que é tão utilizado e tão demandado pelo mercado de trabalho, acessa lá em www.platzi.com.br/Scrum. Cara, não perde essa. Te vejo lá.